Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse encontro super legal que a Alex Design e o Netflix prepararam aí para vocês hoje. Quero dizer que eu estou bem feliz de estar aqui hoje, nesse horário aqui com vocês. E, bom, sem enrolação, né, vou puxar aqui para iniciar o nosso papo. Vou começar me apresentando e depois vou passar para o Léo, para a Paula, para a Lari, para que elas também façam isso, para que vocês nos conheçam, e depois a gente começa a falar um pouquinho sobre o tema do nosso webinar, beleza? Bom, vou começar então. Sou Juliana Lima, sou advogada, tá, de formação, sou mineira, belo-horizontina, sou hoje head de projetos da Alex, tenho bastante experiência aí com os nossos projetos de legal design, em sentido bem amplo, né, tanto design organizacional como visual law também. E, bom, é isso. Quero dizer que estou à disposição de todas, de todos, caso queiram tirar dúvidas, conversar comigo aí, agora ou depois aqui do nosso encontro, tá? E aí, pessoal, Léo, Lari, Paula, vou deixar aberto aqui para vocês começarem. Boa. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Léo, sou head de marketing aqui da Alex Design. Eu sou do interior de São Paulo, numa cidadezinha que chama Itatiba. Não sou advogado, mas estou aqui nessa missão com a Ju e com todo mundo da Alex há 1 ano e meio já, trabalhando para tornar o universo jurídico um pouco mais acessível, mais amigável, mais eficiente também. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse webinar tenha muito conteúdo relevante para vocês para vocês aplicarem no dia a dia da empresa. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Paula Rezende, advogada de formação também e atual líder de sales aqui no Netflix. Então, cuido principalmente da parte de estruturação do processo de venda, mas já estive muito aí na linha de frente, né, entendendo um pouco das necessidades de potenciais clientes em relação à automatização de contratos e mostrando um pouquinho como que o Netflix tem essa capacidade de atendê-los. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou Larissa, eu também sou advogada de formação e eu atuo aqui no Netflix no time de sucesso do cliente. Também faço alguns projetinhos de legal design, treinamentos. Legal, muito prazer estar aqui com vocês, Léo, Paula, Lari. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos começar. Antes da gente iniciar aqui já com alguns temas que nós separamos bem legais para vocês, eu tenho alguns recadinhos, tá? O primeiro deles é que dúvidas, comentários, perguntas, vocês podem mandar aqui embaixo pelo QIA, tá? Então, vocês podem mandar aqui pelo chat também. A gente tem como ver as perguntas que vocês mandarem aqui. É super legal que vocês participem, tenham essa oportunidade também de trocar ideia aqui. A gente vai adorar responder a pergunta de vocês. Fica bem mais legal quando isso é interativo, quando esse webinar é interativo, tá? Um outro ponto é que no final a gente vai liberar algumas pesquisas para vocês responderem sobre esse webinar. Vão ser pesquisas bem rapidinhas, simples de responder, então fiquem com a gente até o final. É super importante a gente ouvi-las, para entender a relevância desses temas, o quanto vocês gostaram e etc. Beleza? Bom, então vamos lá, eu prometo que eu vou deixar vocês quietinhas aí enquanto isso, e já vou começar puxando até dentro do que eu estava conversando ali, falando da Paula, que eu achei bem legal os números que ela trouxe ali de relevância, né, do impacto de contratos e documentos dentro de departamentos, escritórios. E aí eu vou lançar uma pergunta aqui para a gente conversar a respeito, vou lançar um tópico com uma pequena provocação antes da gente entrar especificamente na automação, no visual law, no casamento dessas duas abordagens, tá? E aí eu queria que vocês compartilhassem comigo um pouquinho como que os documentos, às vezes, de quem está nos ouvindo aqui, estão prejudicando o departamento jurídico e o escritório. Então, quais são essas prejudiciais? Quem quer começar? Bom, vamos lá então, Ju. Bom, quando a gente pensa nos documentos, principalmente ali em contratos, né, a gente tem, às vezes, documentos que são extremamente padronizados e precisam ser produzidos em larga escala, mas que estão sendo feitos, criados, geridos, negociados, todos de uma forma muito manual. Isso a gente acaba tendo ali também um fluxo que demora muito tempo para aquele contrato ser assinado, para ele ser elaborado, às vezes alguns erros que podem acontecer ao longo desse processo, e a gente também acaba não tendo ali um controle tão efetivo das informações que estão naquele documento. Junto com isso também, até já, talvez puxando um link para o Visual Law, né?
ele também, às vezes, traz uma linguagem que não é tão agradável e a forma que as informações estão apresentadas, ela acaba dificultando para quem precisa acompanhar o ciclo de vida daquele contrato, a localização de informações que são super relevantes, né? Então, a gente acaba entrando naqueles probleminhas que até a Paula trouxe um pouquinho na apresentação dela, né? Do aumento de custos, às vezes de um prolongamento de uma negociação, quando a gente está falando mais na parte de gestão, quando a gente não consegue localizar as informações relevantes daquele contrato, a gente tem dificuldade de saber se está cobrando certo, se já chegou ou não no momento de fazer o reajuste daquele contrato, qual que é o valor daquele reajuste, se tem alguma multa, alguma obrigação, quais são os prazos, né, relacionados àquele contrato. Então, acho que essas são dores bem frequentes, assim, e pontos que trazem bastante prejuízo, né, ao longo do ciclo de vida de um contrato. Boa, legal, eu gosto até até vou acrescentar, Lari, que a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Então, dentro de uma empresa, se eu tenho um documento que cria barreiras para o fechamento de um negócio, eu gero vários impactos ali, tanto de recurso, de entrada de dinheiro, né, para a empresa precisa vender, toda empresa vive de vendas, mas eu também gero aquele distanciamento com o jurídico. Então, esses documentos em formatos, né, muito difíceis, com difícil compreensão, que não tem um processo estruturado, seja de automatização de documentos, seja de fluxo, que não tem um fluxo contínuo ali, isso vai impactar tanto no negócio quanto no relacionamento com o cliente interno ou com o cliente externo, né? Então, isso atrapalha de vários fatores, visibilidade, prestação, experiência. Então, quando a gente fala dos documentos nesse impacto dentro do departamento jurídico e dentro do escritório, eu gosto também de olhar para essa relação escritório, advogado, advogada, cliente, né? Esse impacto. Paula, quer acrescentar alguma coisa? Léo? Eu acho isso muito importante que você falou, Ju, e a gente vê que o jurídico ele acaba sendo compreendido ali pelos outros clientes internos da empresa, né? Isso acaba gerando tanto um retrabalho para o jurídico, quanto uma sobrecarga, porque o jurídico tem que explicar muitas coisas para esses clientes internos, né? Então, a gente tem um case bem legal aqui dentro com a Mondelez, que era de uma política interna de marketing para campanhas para criança, né? E é uma campanha, é uma política desenvolvida pelo marketing, que o marketing não sabia o que tinha ali dentro por causa do contexto que estava ali e por causa da linguagem complexa, né? Então, essa demanda de marketing gerava sobrecarga de trabalho para o jurídico, que tinha que explicar de novo para eles. Então, o jurídico ele tem que estar ali mesmo como parceiro de negócio, e essa parte de automatização de documentos facilita muito para você conseguir gerir, para você conseguir estar mais parceiro ali dentro do negócio mesmo, né? É até muito legal esse ponto que você trouxe, Léo, porque ao invés do jurídico, né, ficar concentrando todos os esforços, todo o tempo disponível para refazer um trabalho, né, ou para tirar dúvidas que são repetidas às vezes sobre o mesmo padrão de documento, o mesmo modelo de documento, ele consegue passar a usar o tempo de forma muito mais estratégica. Então, focando numa análise de riscos, numa atuação preventiva, né, trazendo ali também uma atuação com maior impacto, né, para a empresa, para o cliente. Isso é muito relevante, e aí quando eu caso as duas coisas, a automatização de documentos com o Visual Law, né, eu estou atacando duas frentes. Então, eu estou atacando primeiro a frente de entendimento daquele documento, onde eu consigo trazer mais acessibilidade, inclusão, né? Às vezes as pessoas não pensam que um documento precisa ter esse olhar de inclusão e acessibilidade. Além de estar facilitando essa negociação. Então, eu já percebi aqui, eu já vi em alguns casos aqui da Alex, documentos que demoram ali 1, 2 meses para se chegar ao final na assinatura. E muitas vezes, a parte de negociação de cláusulas, as pessoas estão questionando cláusulas para trazer a mesma coisa. Então, recebe uma cláusula, a cláusula está muito robusta, a cláusula, determinado ponto do contrato, está muito complexo, nem os advogadas estão entendendo. Então, opa, peraí, deixa eu garantir alguma coisa aqui dentro desse fluxo, vai lá e coloca a cláusula bem, com as mesmas garantias, as mesmas seguranças jurídicas ali, né? E aí, quando eu também falo de automatização, aí vocês vão trazer isso para a gente também, essa frente de ganho, né? Eu tenho ali um documento com uma linguagem mais simples, acessível ou não,
tá? De repente, a gente vai ter um contrato mais robusto, mas eu consigo facilitar o entendimento, a diagramação, a leiturabilidade desse documento, com isso eu ganho tempo, e tenho também a automatização. Então, eu queria que vocês trouxessem também como que a falta da automatização pode prejudicar, para além do Visual Law, né? Eu falei um pouquinho aqui dos pontos, mas queria ouvir de vocês ali o que a gente perde em não utilizar. Bom, já entrando um pouquinho aqui, né, especificamente na falta de automatização de documentos, eu acho que, principalmente quando a gente está falando de contratos, a gente tem uma missão muito grande de aproximar esse processo de elaboração e de formalização daquele contrato de uma maneira geral das áreas de negócio. Então, hoje a gente tem um processo, seja de compra, quando a gente está olhando ali para um time de suprimentos, né, que vai estar fazendo a contratação dos fornecedores, seja ali comercial, que vai estar efetivamente fazendo uma formalização dos contratos com os clientes, ou de qualquer outra necessidade da empresa, parcerias, marketing, etc., que vai nascer de uma demanda de uma área que está ali na ponta. Então, essa área, ela tem que estar próxima e ela tem que ter uma familiaridade com todo esse processo que é a formalização daquele contrato para conseguir fazer a execução daquela relação que é de extremo interesse, né, para o negócio dentro da perspectiva daquela pessoa. Então, a primeira coisa que a gente escuta muito aqui no Netflix é os nossos clientes, né, as empresas falando, todo mundo aqui dentro pode solicitar contrato. E a gente tem uma grande missão de transformar essa frase de todo mundo aqui dentro pode solicitar contrato em uma frase que é todo mundo aqui dentro pode fazer contrato. Porque a nossa ideia é de realmente conseguir desconstruir esse processo da elaboração do modelo de contrato para algo extremamente simples. Algo que não tenha um juridiquês, algo que não tenha que passar por uma análise muito robusta de qual cláusula tem que ser inserida ou não ali no caso a caso. Então, o que eu quero dizer com isso? Ao entender qual é o modelo de contrato e quais são as possibilidades de cláusulas que aquela empresa já tem, já foi mapeada ali para o time jurídico, a gente consegue criar questionários que são extremamente intuitivos e tem uma linguagem muito mais comercial, muito mais alinhada ali à área de negócio que vai precisar criar aquele contrato, tem o interesse de formalizar aquele contrato, permitindo que ela tenha capacidade de preencher, né, respostas muito simples e elaborar o seu documento. E por trás dos panos, a gente entende ali com o jurídico quais são as cláusulas que têm que ser inseridas ou excluídas de acordo com a realidade comercial daquele contrato que está sendo elaborado. Para deixar um pouco mais palpável aqui o que a gente está falando. Se eu tenho uma área de compras que está precisando fazer um contrato que vai ter, por exemplo, uma mão de obra, né, associada ali à prestação de serviços, eu consigo ter uma perguntinha no meu questionário que ele indica que vai ter uma mão de obra ali na execução daquele contrato e na hora que ele simplesmente responde um sim ali numa pergunta extremamente simples e comercial, eu consigo associar, de acordo com o input que o jurídico me deu no momento que eu estou implantando o sistema para ele, a cláusula de segurança trabalhista mais complexa que tem dentro da estrutura que o próprio jurídico já montou ali do clausulário da empresa. Se eu tenho um contrato de software, na hora que eu tenho essa inserção ali do objeto, eu já consigo associar uma cláusula de segurança da informação ou até mesmo um anexo de segurança da informação mais robusto ali dentro daquela minuta. E para o usuário da ponta, para a área de negócio, ele não precisa nem ter essa visibilidade, mas ele está montando um contrato juridicamente seguro com muita autonomia e conseguindo se aproximar mais ali da necessidade dele, da formalização, da elaboração do contrato e com bastante eficiência em todo esse processo. Muito bacana, Paula. E aqui, eu até me veio aqui em mente que algumas pessoas, quando escutam a automatização de documentos, elas podem pensar, algumas pessoas, alguns advogados e advogadas podem pensar, poxa, mas é importante manter a segurança jurídica. Como que vai acontecer? O meu comercial vai elaborar um contrato, outra pessoa vai elaborar o contrato, e o papel do advogado? Então, quando você traz que o jurídico é a peça fundamental na hora de criar essas variáveis, isso é muito bacana, porque a gente não está excluindo, né, a necessidade de ter a participação do jurídico. Pelo contrário, a gente está facilitando a vida deles. Então, ao invés ali da área comercial, por exemplo, vir ficar te mandando um Teams ali toda hora, olha, faz isso, esse contrato, olha essa cláusula, não sei o quê, ele já consegue fazer essa construção a partir de perguntas intuitivas, a partir de perguntas que tem no sistema, que ele já vai fazer essa construção de forma com mais autonomia, né?
Eu não sei se vocês já ouviram falar muitas vezes o medo de, ai meu Deus, como é que vai ficar o nosso trabalho? E como que vocês fazem isso, né? Como é que acontece esse trabalho junto com o jurídico? E aí depois eu vou puxar até um pouquinho do trabalho de Visual Law ali nesse momento de construção dessas variáveis. Legal, Ju, ótimo ponto. Todo o processo de estruturação dos modelos e da automatização em si é feito diretamente com o jurídico dos nossos clientes. Então, o que a gente faz é entender com os advogados qual é o nível de autonomia e de flexibilidade que eles querem dar para aquela construção do contrato no caso a caso. Então, a gente tem uma primeira etapa que é da estruturação dos modelos, e aí já está muito casado, inclusive, com o Vision Law, que facilita muito esse trabalho e essa visão da automatização. Então, a gente entende quais são os campos variáveis, quais são cláusulas que podem variar de acordo com as condições comerciais junto aos advogados da empresa, e a partir disso a gente faz uma automatização, criando campos no questionário que vão dar ali, vão ser compatíveis com as informações que precisam ser inseridas e ajustadas de acordo com a realidade da utilização daquele modelo que a empresa possui hoje. Então, é sempre um trabalho a 4 mãos, e eu brinco que é um trabalho para a gente construir uma autonomia controlada. Entender, né, qual é o nível de flexibilidade que a área de negócio vai ter para facilitar esse processo e garantir que o jurídico fique olhando de forma mais estratégica para aquele documento e entender quais são os impactos, né, que aquela construção do questionário pode ter, inclusive, no fluxo. Então, essa política de contratos, essa política de alçadas, até porque, caso seja necessário, caso a gente precise modificar um modelo em determinados pontos para adequar aquela realidade, isso vai estar construído dentro do nosso questionário também. Então, eu consigo, inclusive, sinalizar que determinadas respostas ali do nosso formulário vão impactar numa revisão prévia ali pelo jurídico. Então, eu insiro o jurídico no fluxo sempre que é necessário para garantir toda essa segurança que o advogado tem que estar mesmo preocupado para garantir a redução de riscos e a segurança jurídica do contrato. Isso mesmo, muito legal. E até fazendo um casamento aqui desse ponto que você trouxe, de como o Legal Design, né, vai ajudar nesse processo de entendimento. Aqui nós já tivemos alguns projetos juntos, né, o Netlex e a Alex Design, onde a gente faz esse processo de redesenho do documento e depois a incorporação disso dentro do sistema, né, e é um trabalho, uma parceria que deu super certo ali, porque a gente já entende como funciona o sistema e vocês já entendem como funciona a jornada da Alex, né? E aí, até puxando aqui sobre a importância de quando a gente integra o Visual Law com documentos automatizados, o quanto é importante você ter ali empresas que sabem o que estão fazendo, né? Por quê? No caso aí dos projetos que tocamos juntos, era muito importante os nossos pontos de contato com vocês, porque a gente tem aqui dentro de uma jornada, primeiro eu vou dar um passo atrás, tá? Vou contextualizar o que é o Visual Law, porque às vezes eu estou falando, eu vi que algumas pessoas não utilizam, mas vou dar uma breve briefada aqui, e aí, Lari, também sinta vontade para colaborar, mas dentro de um sentido amplo ali, onde eu falo de Legal Design e Visual Law, estou falando de gênero e espécie. O Visual Law, ele é uma consequência de uma aplicação de uma abordagem, que é o Legal Design, tá? E qual que é o foco ali quando a gente redesenha documentos, quando a gente recria a identidade de documento? É facilitar a comunicação. Então, se eu fosse definir como uma frase, eu estou falando facilitar a comunicação, mas também acrescento aqui o olhar para a estratégia, o olhar para quando eu penso numa negociação, quando eu penso nas vindas e vidas de um contrato, quando eu penso no público que está lendo. Então, quando a gente aplica o Legal Design, a gente olha muito para quem recebe esse documento e para quem acessa esse documento, que são os departamentos, os advogados que estão trabalhando ali, tá? Então, não é só colocar imagens, não é só colocar ilustrações, tem todo um trabalho de conteúdo, tem todo um trabalho de entendimento do texto, das nuances ali daquele contrato, para que a gente chegue num resultado final, tá? E por que eu disse isso tudo? Porque dentro dessa jornada, quando eu falo de automatização e de Visual Law, dentro do processo de criação de um documento, eu vou ter a oportunidade de olhar para o conteúdo, eu vou ter a oportunidade de pensar junto com o jurídico a estratégia que ele quer com aquele documento, quais são os pontos de fricção ali daquele documento, e a partir disso a gente consegue facilitar a passada de bastão para o time Netlex aqui, para que faça a automatização do documento já com essas variáveis bem estabelecidas. E aí, meninas, até vou trazer para vocês, eu já ouvi de alguns clientes que o processo deles ali de reescrita ali do documento, de entender as variáveis, que eles tinham muita dificuldade em fazer esse processo. E aí entra a importância da gente ter uma empresa especializada
tocando esse processo todo de entendimento. O que vocês acham disso? O que vocês enxergam aí na prática também com clientes, quando estão nessa etapa ali de definir esses pontos do contrato? Nesse momento, principalmente pensando ali para automatização, né, o Visual Law, ele serve muito bem, né, nessa parte de reestruturação do conteúdo, de categorização, de mapeamento dessas informações que são relevantes. Então, isso já vem muito bem mapeado, já de uma forma muito mais clara, né? E o cliente também já vem muito mais consciente em relação ao que ele quer visualizar, o que ele realmente quer extrair de dados relevantes daquele contrato, para a gente conseguir transportar isso ali em variáveis, transformar nos questionários, entender também, né? A gente consegue aproveitar daquele processo de Visual Law, né? Daquela compreensão que se tem de quem vai estar utilizando, lidando com aquele documento, qual que é a linguagem que vai ser trazida para o questionário, como que você vai comunicar as perguntas que a pessoa vai ter que responder para criar aquele documento, quais as possíveis dúvidas que essa pessoa vai ter, né? Quando ela estiver preenchendo aquele questionário. Então, isso já vem muito pronto, muito redondo, quando a gente tem quando a gente tem empresas muito qualificadas, né, que entendem muito bem esse processo, sabem que atuam com uma sinergia, isso flui muito mais rápido, isso flui de uma forma muito mais tranquila e alinhada, né, porque acaba sendo uma construção muito conjunta, de pensar num design, numa redação, na alocação do conteúdo que faça sentido para quem vai ler aquele contrato, para quem vai trabalhar aquele contrato, e também depois automatizar toda essa estrutura dentro do software para trazer elementos de gestão. Boa, muito legal. Eu até vou responder. Gente, eu vou fazendo esse bate-bola, tá? Eu vi que tem uma pergunta aqui da Tainá, perguntando se a gente vai compartilhar algum exemplo de documento em Visual Law dentro do fluxo. E aí, tá, não tem como a gente fazer isso pelo sigilo das informações dos clientes, tá? Então, como os contratos são peças ali que envolvem muitas questões de negociação, a gente não separou nenhum case aqui para isso, tá? Bom, voltando aqui para a gente, né? Lari, gostei muito dessa parte que você trouxe sobre como o Visual Law, né, dentro do processo de automação, ele impacta inclusive nas perguntas que vão ser feitas, né? E isso é muito interessante porque, de novo, o olhar para quem acessa o documento. E muitas vezes, quando a gente está escrevendo um contrato, e falo a gente porque também sou advogado, já fiz alguns contratos na vida aí, mas quando a gente está escrevendo um contrato, é muito comum a gente usar uns termos muito mirabolantes, assim, uma coisa muito difícil de entender. É o hábito nosso de construir isso. E, às vezes, quando a gente está falando de automatização, a gente não pode levar isso para outra ponta. Então, se eu pergunto para o meu cliente ali, não sei, estou tentando pensar um exemplo, mas se eu levo uma pergunta para ele, ele provavelmente não vai entender o que ele tem que colocar ali dentro da resposta, provavelmente ele vai voltar para o jurídico e vai perguntar, olha, eu não estou sabendo o que eu coloco aqui, então o ganho de tempo ali que a gente quer com essa liberdade de criar contratos, a gente perde. Por isso que é importante quando a gente fala da utilização dos dois pontos aqui. Paula, Léo, não sei se querem comentar alguma coisa também. Eu ia comentar aqui até pelo que a Paula falou, da segurança do jurídico que ele tem que ter quando ele elabora as perguntas, a pessoa que vai elaborar o contrato, ela também tem que ter a segurança dela, o conforto de responder as perguntas, falar assim, eu estou fazendo uma coisa que está certa. Porque como não advogado, eu posso ter esse medo, tipo, será que eu vou fazer certo? Será que se eu colocar aqui vai fazer sentido? E daí eu vou ter que ligar para o jurídico para perguntar? Então, essa elaboração da pergunta, eu acho que faz total sentido a gente pensar junto com o Visual Law de uma forma que faça sentido para o usuário, para ele conseguir responder de uma forma tranquila e autônoma, né? Sem ter que levar isso para o jurídico de novo. Bom, Léo, é isso aí. Bom, meninas, aí agora, sabe o que eu queria jogar aqui para a gente contar um pouquinho como que é feita a automatização de documentos em Visual Law. Isso funciona legal lá dentro? Quando eu vou selecionar minha pergunta lá para gerar a resposta, já vai vir com elemento visual? Como que funciona isso? Queria jogar essa pergunta aqui para vocês. Bom, eu só queria complementar essa pergunta, Ju, que é uma coisa que muita gente pergunta para a gente, quando a gente apresenta algum documento que é automatizado, que é se funciona todos os elementos do documento, se barra de navegação funciona, se elemento clicável funciona, se a gente colocar um áudio no contrato, ele vai funcionar. Isso é uma coisa que sempre surge para a gente queria entender de vocês também, como que vocês fazem e se funciona. Bom, quando a gente está falando de contratos, né, geralmente o ambiente que os advogados trabalham é dentro do Word, e a gente sabe que pelo menos a Intalet também é a ferramenta que vocês utilizam, né,
quando estão trabalhando e redesenhando os contratos. E o NetLex, ele permite essa automatização dos contratos que são feitos em Word. Então, a automatização é toda feita dentro do Word, utilizando o plugin próprio, né, do NetLex, que você traz os inputs, criando as condições, as variáveis, que depois, quando a gente faz o upload daquele modelo dentro do NetLex, aquilo vai ser interpretado pelo software como questionário. Então, o usuário final, ele vai ver o questionário, mas todo esse trabalho, essa construção é feita ali dentro do Word. Em termos de funcionamento, né, a automatização dos documentos com Visual funcionam super bem. Então, a gente vai ter ali a composição das imagens, de texto, a distribuição das informações ao longo do documento, e a gente vai alocando essas variáveis junto com o texto, né, conforme aquele texto deve aparecer, dando os gatilhos na plataforma. Em relação a alguns cuidados, né, o que pode, né, ter de cuidado, porque que é importante ter esse trabalho justamente a 4 mãos, tanto de quem está desenvolvendo aquele documento, do jurídico, e também da empresa que está automatizando, né, no caso NetLex, é a gente entender quais são as possíveis variações daquele documento, como que isso vai refletir na visualização dele. Então, quando eu vou retirar uma cláusula, ou quando for aparecer uma cláusula no lugar de outra, como que eu vou trabalhar com essa alocação visual, né? Por isso que é tão importante também ter uma plataforma que tem essa possibilidade de automatização tanto em Word e também já experiência na criação desse tipo de automatização. A gente conseguir, né, ter uma experiência de analisar o contrato, ter uma ideia de qual o tamanho das caixas de texto, das imagens, das cores que tem que aparecer naquele documento e como que isso vai variar dentro da plataforma. Legal, Lari. Respondeu. E eu vou até acrescentar que eu acho super, assim, é essencial quando a gente fala de Visual Law e automatização de documentos, que isso corra em conjunto. Não adianta a Lex Design construir um documento aqui e falar NetLex se vira, e nem adianta a gente separar esses dois momentos, né? Porque eu posso criar um documento aqui que não converse com a ferramenta do NetLex ou com outras ferramentas até dentro da empresa, né? O pessoal fala de assinatura e etc., mas é preciso ter esse cuidado de trabalhar a 6 mãos, né? Porque o jurídico nunca está fora disso. Então, se fosse para dar uma dica de ouro aqui, nunca contrate empresas distintas, nunca faça isso por conta própria e depois mande para o NetLex. Sempre tenham empresas especializadas ali para poder fazer esse fluxo de implementação disso. Isso é super relevante para o sucesso da sua automatização de documentos com o Visual Law, tá? Não sei se alguém mais quer complementar alguma coisa. O que a Lari falou da Lex Design fazer os documentos em Word, a gente não faz só em Word, a gente faz em outras plataformas também. Mas a gente entende, né, que para esse momento da NetLex junto, a gente tem que fazer em Word para dar certo. Isso é uma coisa que também as empresas que fazem Visual Law, elas têm que levar em consideração, né? Porque não adianta você, eu só entrego em PowerPoint, mas aí você não vai conseguir integrar depois. Então é um cuidado que as empresas têm que ter também ao contratar uma empresa de Visual Law, para saber se ela vai conseguir dar continuidade nesse projeto depois, né? Senão acaba sendo mais um projeto que foi abandonado porque não deu certo, não deu continuidade. Bom, pessoal, até agora, a gente falou um pouquinho até agora, né, sobre o que é o processo de automatização, falamos um pouquinho do Visual Law, falamos um pouquinho do processo de implementação dessas duas abordagens em conjunto, e aí eu quero agora jogar uma pergunta para vocês, mas antes vou lembrar o pessoal que está aqui ouvindo a gente, que dúvidas, perguntas, podem mandar por aqui, que no final aqui dos minutinhos finais a gente vai responder, tá? Mas, assim, para fechar, então, a discussão, eu queria trazer para vocês o seguinte questionamento. Qual que é a vantagem de usar? Se a pergunta é, o que eu ganho com isso? Né? Quais são os custos, o retorno de custo que eu estou tendo, retorno financeiro, operacional, gestão de documentos, o que eu ganho utilizando documentos automatizados em Visual Law? Vou começar respondendo essa aqui. Eu acho que, para mim, existem 2 principais ganhos desse combo. O primeiro deles é a eficiência, com certeza. Então, não só uma eficiência no processo de elaboração em si, mas em todo o ciclo de vida do documento, principalmente porque a gente não só vai estar reduzindo muito a carga operacional ao elaborar por um questionário, com todas as facilidades e tecnologias que isso tem,
Eu acho até legal citar um case nosso, né, de elaboração que gerou um ganho de mais de 200%, um documento que era elaborado em 50 minutos, um contrato de prestação de serviços passou a ser elaborado em 13 minutos depois de ser automatizado, e um ganho também no ciclo, porque ao conseguir otimizar as etapas de revisão, de aprovação, e principalmente ao conseguir otimizar a forma como aquele documento é visto e interpretado, a gente facilita toda a etapa de negociação ali com o cliente, com o fornecedor, que vai conseguir ter uma clareza muito maior das informações que ele precisa se concentrar e que ele precisa ter atenção de modificar, né, e de negociar ali com a outra parte daquele contrato. Então, eu acho que todos esses ganhos trazem, consequentemente, uma redução de custos no processo de contratos, uma redução de tempo e uma facilidade muito grande para conseguir fazer essa formalização da melhor forma possível. Boa. É legal você falar sobre isso e trazer números, né? E quando você fala da redução de tempo na elaboração do contrato, gente, isso é impactante, assim. E a gente tem muito mensurado isso nos documentos redesenhados, né? E até para fazer esse casamento com a aplicação do Visual Law, somado com a automatização de documentos. Quando a gente reconstrói documentos aqui na Alex Design, a gente sempre vai testar esse documento, tá? Testar com o usuário final para saber os pontos que eu melhorei ali, né? Não adianta eu só refazer um documento e entregar ele sem testar e validar com os leitores, leitoras, usuários aí. E a gente também consegue números bem expressivos, tá? Então, documentos onde a gente faz uma primeira avaliação, porque sempre a gente vai fazer uma pesquisa prévia do contexto atual daquele documento. O documento que a gente faz uma avaliação, a gente consegue aumentar aí 80%, 90%, já teve casos a gente aumentar 115% a facilidade de leitura, facilidade na localização das informações. Gente, facilidade em localizar informações, isso é tempo. O tempo que eu gasto lendo um documento, se eu consigo encontrar aquela informação com 2 minutos ou um clique, eu já não estou procurando aquilo no documento, então eu já ganho tempo, tá? Além de pensar em facilidades, o Léo falou ali sobre o funcionamento de áudios em documento e até trazendo um pouco sobre esses benefícios de custo, né? Eu falo custo porque tempo também é custo, né? As pessoas acham que custo é só o dinheiro ali palpável, mas não, tempo também é custo. A gente teve um case aqui onde um documento era criado para pessoas de baixíssima escolaridade, analfabetas praticamente, e a gente conseguiu implementar dentro desse documento uma leitura automática para o documento, tá? Então, os leitores ali não precisavam fazer, não conseguiam, né, ler o documento, e com isso, o operacional, o RH da companhia, gastava ali uma média de 3 horas fazendo a explicação, recebendo esses colaboradores, explicando esse documento. 3 horas. Isso dá mais do que 1/3 da jornada de trabalho diária ali do RH, tá? E aí, quando eu junto isso, tempo operacional explicando um documento, tempo de leitura, entendimento das informações, localização de informações, junto com a praticidade de elaboração, quando eu somo essas duas coisas, os benefícios e os ganhos, eu nem preciso comentar, né? Queria saber de vocês aí também o que vocês acham disso, sobre, para além desses ganhos aí operacionais, ganho de leitura, de eficiência, que a Paula já trouxe aqui para a gente. Querem acrescentar alguma coisa? Eu estava com esse case aqui esperando para falar, Ju. Bateu para falar. Mas eu acho que é isso. A questão realmente é que se fosse só um documento automatizado, talvez ele traria impacto operacional para a empresa, mas talvez não tanto quanto um automatizado redesenhado com Visual Law e pensado no usuário final, né? Então, por isso que essas duas ferramentas juntas são muito importantes, são muito poderosas. E eu acho que também um elemento muito bacana de casar o Visual Law com a automatização é que, geralmente, quando a gente fala em Visual Law, as pessoas às vezes têm um medo de, nossa, mas como que eu vou produzir documentos com Visual Law em larga escala, né? Quando você cria um modelo desse documento com Visual Law e depois você traz isso de forma automatizada para a plataforma, você está permitindo que um grande volume de pessoas, às vezes pessoas que não têm tanta habilidade para conseguir mexer no Word, que talvez fossem mexer direto ali no Word, fossem formatar o documento inteiro, que ela muito rápido, de uma forma super segura, dentro dos limites definidos para o jurídico, um grande volume de contratos. Então, você consegue atender também essa demanda, né, de volume que às vezes as empresas têm, de conseguir produzir um volume de contratos grande, de uma forma rápida, muito eficiente, segura e ainda trazendo e mantendo todas as vantagens ali do Visual Law. Então, olhar para esse lado também é muito interessante, é muito legal, porque é um dos medos, um dos primeiros medos que acho que as pessoas enfrentam quando pensam nisso. Também, Lari, concordo com você. Muitas vezes
a gente percebe esse receio, né, de como é que eu vou editar esse documento, é muito complexo, não é? E assim, a gente consegue aqui pela Lex Design, a gente consegue criar documentos totalmente editáveis com segurança, né, evitando quebras, que o documento fique todo torto lá, que você vai dar um espaço, o documento mexeu todo, então isso gera impacto de tempo. Se eu tenho um documento que está me trazendo muito mais conflito na hora ali de editar, isso piora bastante e acabam largando de lado. Então, casar as duas coisas, né? A gente já tem aqui documentos super funcionais, que funcionam muito bem, que qualquer pessoa consegue editar. Mas quando eu caso isso dentro de uma ferramenta, a segurança que eu tenho isso dentro do Netlex com automatização é muito maior, porque a pessoa vai ali com os cliquezinhos, ela não vai precisar mexer em elemento nenhum, não vai precisar editar nada ali dentro, então traz muita segurança. Mais algum comentário, Paula? Eu queria trazer um ponto sobre esse casamento entre o Visual Law e a automatização, e até relacionando um pouco com uma pergunta que veio aí no chat de inteligência artificial. Então, eu acho que essa é uma grande tendência agora do mercado de CLM, é algo que a gente já trabalha aqui na implementação no Netlex, e eu acho que um ponto extremamente relevante de falar, né, quando a gente está abordando a inteligência artificial, é que AI hoje em dia nada mais é do que um modelo de linguagem. E quando a gente está falando de modelo de linguagem, de processamento de linguagem, de todas as funcionalidades que a gente vai ter com essas ferramentas, a gente tem que pensar numa otimização da forma como a gente escreve e na otimização na forma como os dados chegam hoje em dia, né? Então, reestruturar a forma como o contrato é abordado, a forma como o contrato está sendo escrito, ele é essencial para a gente conseguir aplicar a tecnologia da forma mais eficiente e com a maior acurácia possível. Então, esse casamento ele ainda vai ser mais potencializado agora com esse tipo de tecnologia sendo inserida na ferramenta e conseguindo otimizar ainda mais os ganhos de interpretação que a AI vai trazer dentro de um CLM. Você puxou essa pauta da inteligência artificial, e pode ser que algumas pessoas tenham pensado sobre e a criação de documentos, né? Como é que eu faço isso? Bom, dentro do que nós acreditamos aqui na Lex Design, um documento criado numa ferramenta de inteligência artificial, ela pode ser acessória, tá? Mas se não for construído isso dentro de uma jornada, porque o que eu quero? Eu quero atingir o meu foco, que é o público, que é o usuário. Então, aqui a gente defende muito a importância de centralizar toda a construção de documento, toda a construção de solução em cima de pessoas, tá? Com a inteligência artificial ali, para construir, posso andar lá e construir um documento para mim com elementos visuais. Tá, beleza, mas e a função disso? Qual é a funcionalidade? Vai colocar uma barra de navegação. Você sabe se as pessoas elas têm acesso à internet, por exemplo? Como é que você vai colocar uma barra de navegação clicável se às vezes são pessoas que nem têm esse conhecimento? Então, imagina que seu público sejam pessoas de 80 anos, 90 anos, que não tem tanta familiaridade ali. Algumas sim, né? Mas, em regra, não tem aquela familiaridade com redes sociais e tal. E aí, como é que você coloca elementos de redes sociais ali dentro de um documento, tá? Então, a importância de você ter um fluxo de construção para esses documentos é bem relevante, tá? E até quando eu vou falar de automatização de documentos. Imagina eu gerar aquilo ali dentro de uma inteligência artificial, como é que vocês do Netlex vão fazer para poder implementar isso, se não for feito esses pontos de contato ali com a empresa que está construindo esse documento, tá? Beleza? Bom, pessoal, mais algum comentário que vocês querem trazer ali? Algum ponto? Acho que nós abordamos tudo aqui, né? Falamos ali sobre o que é cada uma das abordagens, o casamento, as vantagens, os ganhos de custo com isso, tá? E, bom, acho que ficou tudo bem explicadinho aqui. Alguém tem algum comentário final? Quer deixar um recado final? Não, eu vou deixar. Olha só, sempre voltando, né? Eu queria deixar aqui para vocês a pergunta de todo encerramento, né? Como implementar? Como começar? Não tenho isso na minha empresa. Quando a gente rodou a enquete lá no começo, a gente viu ali 40% das pessoas não utilizam a automatização, um pouco mais ali não utilizam o Visual Law. E aí queria levantar para vocês, poxa, gostei, achei interessante, cabe aqui dentro da minha empresa, dentro do meu escritório, como que eu faço? Por onde eu começar? Qual que é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo do Visual Law é você entender o usuário e trazer alguma coisa que vá fazer uma relevância ali alta já logo de cara. A gente sabe que ainda tem um pouco dessa desconfiança
dessa prática do Visual Law. Tem muitas empresas que acham isso uma perda de tempo e que não veem o valor que essa ferramenta tem, né? Então, quando você traz um contrato que vai trazer um impacto relevante para a empresa, as pessoas começam a olhar isso com outro olhar, né? Então, o Visual Law, eu acho que é muito importante você ter uma empresa que é parceira e que vai fazer toda a jornada direitinho e trazer priorizar bem os seus documentos, entender qual que vai trazer um impacto legal ali para você conseguir difundir um pouco mais essa prática dentro da empresa, né? Acho que é muito importante essa abordagem com mais cautela em algumas empresas que não têm esse olhar tão aprofundado para a inovação. Boa, legal, Léo. Também acredito, concordo com você, que primeiro entender que não é simplesmente redesenho, né? Tem toda uma estruturação, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de ganho. E aí, para começar, como começar? Outra sugestão que eu dou é entendendo os seus documentos. Quais são aqueles documentos que geram mais fricção aí dentro? Aquele que você perde mais tempo da sua vida mexendo naquele documento, aquele que vai mais indas e vindas, tá? Porque aí o impacto desse documento, quando redesenhado, e aí as meninas vão poder falar melhor, né, sobre a automatização, o impacto disso vai ser bem relevante. Com isso, você consegue emendar outros projetos aí nesse sentido. Lari e Paula querem comentar também um pouquinho sobre como começar a automatização de documentos? Acho que do lado da automatização também, a gente sempre vai começar entendendo quais os grandes desafios que a gente tem para enfrentar dentro de um fluxo de contratos, né? Então, qual que é a área que mais demanda contratos? Ou qual tipo de contrato que eu tenho um volume maior que eu vou precisar automatizar, que ele já está padronizado, que eu já refleti um pouco sobre ele, ou às vezes até que já está vindo desse processo, né, de Visual Law, e também entender quais os objetivos que eu tenho com aquela automatização. Eu quero ganhar tempo no fluxo, né, da solicitação até a assinatura, eu quero conseguir ter mais dados estruturados para a gestão, se sim, quais são esses dados, né? Então, refletir sobre esses pontos é muito relevante. Eu acho que um outro ponto que é bem importante a gente levar em consideração quando a gente está automatizando, que é conseguir pensar, né, o vínculo ali dos campos do contrato com a regra de alçada, a política da empresa, para a gente conseguir sempre atribuir ali um workflow inteligente, estratégico, que vai envolver as pessoas de forma correta e pontual ali na avaliação de cada uma daquelas cláusulas, né? Então, também ver um pouquinho dessa responsabilidade ali dentro dos modelos contratuais e das cláusulas que são padronizadas. E quem tiver interesse em começar, não vou deixar de fazer um merchan aqui, né, gente? Quem tiver interesse em começar, automatizar seus documentos. Aí eu vou até cortar aqui para meninas. Eu fiz essa pergunta para vocês ontem. Eu falo automatizar e automação e automatização. Os dois jeitos está certo, né? Porque às vezes alguém vai ouvir eu falando aqui automação, automatização, e vocês falaram para mim que linguisticamente está perfeito, tá? Então, o pessoal que está ouvindo a gente aí pode falar das duas formas, tá? E quem tiver interesse em implementar esse trabalho, pode chamar a gente, NetLex, Lex Design, nós somos super parceiras, temos bastante expertise aí no redesenho de documentos, na automatização, e a gente consegue ajudar vocês ali. Então, os 40% ali que responderam não, podem bater um papo com a gente, os nossos times estão super à disposição para conversar com vocês, entender dores, necessidades e como que a gente pode ajudá-las. Beleza? Bom, Paula, Lari, Léo, muito obrigada. O apoio também aí do NetLex, que está com a gente aí, muito obrigada por esse papo de hoje. Quem está aqui com a gente também, muito obrigada. Queria agradecer de coração vocês por essa um pouquinho mais de uma hora que passamos juntas e juntos aqui.